Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Faço um excelente dia. Ó, eu tô aqui no carro, veio um insight na minha cabeça, falei assim, vou gravar esse vídeo pro YouTube para essa galerinha que tá aqui comigo para poder entender sobre estágio de contratação. E eu sei que você vai compartilhar esse vídeo, você já vai dar esse like aqui, que a gente vai propagar essa mensagem pelo YouTube. E é isso aí, tá? Já manda já nesses grupos aí que você tem para empresários e tal, porque isso que a gente vai abordar aqui hoje é fundamental. O que a gente vai abordar? As 3 fases de um processo de contratação. Se você é empresário e não sabe contratar, infelizmente você está jogando dinheiro fora. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é, divida esse processo em 3 etapas. Não contrate a pessoa de imediato, não existe isso. A primeira etapa que você tem que fazer é um processo de seletiva. Você vai entrar em contato, né, com essa pessoa, você vai conversar, bater um papo e você vai entender um pouco mais o perfil, entender um pouco mais das características dessa pessoa, qual é a função que ela vai exercer, e aí você vai começar a desenhar um mapa nesse primeiro encontro. E o segundo processo, que é o principal processo dentro de uma empresa, que é bem provável que você não faça, é você passar essa pessoa num teste. É isso mesmo. A segunda fase é você colocar essa pessoa em fase de teste e não é contratada, tá ok? Você vai fazer algumas pegadinhas com ela. E aí eu costumo ensinar em algumas consultorias que eu vou empresariais, de você fazer talvez uma atividade, uma dinâmica com baralho ou com um cubo mágico. Isso vai fazer com que ela interaja em equipe e saiba desenvolver a melhor estratégia para poder lidar com aquela situação. Por exemplo, num jogo de cartas que eu costumo utilizar, as pessoas elas vão ter funções. Uma pessoa vai ter que organizar essa carta, outra pessoa vai ter que comandar essa organização e terá um tempo para ser executado. Quando você coloca, né, algumas etapas para serem feitas e automaticamente você coloca ali esse colaborador que está querendo entrar na sua empresa em estágio de pressão, você vai conseguir identificar os valores, a característica desse funcionário e as crenças que muitas das vezes está por trás, né, e os comportamentos que são o principal. Por exemplo, se você quer uma função onde exige mais organização, você vai perceber se essa pessoa, na hora que você colocar ela nessa fase de teste, se ela realmente está apta a executar aquela função. Entenda uma coisa, isso que eu estou falando não é coisa que vai acontecer durante 3, 5 dias, é coisa de 2 horas, você já consegue identificar o comportamento e a crença daquele colaborador sendo colocado sob pressão. Isso é a fase 2, grava isso. A primeira fase, que é a fase inicial, e eu quero que você entenda, olha para mim, presta atenção, eu quero que você entenda. A primeira fase é uma fase de bate-papo. Vocês vão conversar e entender um pouco mais as funções e o que o colaborador pode apresentar para você durante esse bate-papo, essa entrevista. Ali você já vai começar a selecionar algumas pessoas. E a segunda etapa é a fase de teste, que eu acabei de explicar. Você vai testar esse colaborador para ver se ele está de acordo com a função que você quer que ele execute. E a terceira fase, aí sim, você vai chamar esse colaborador e você tem que usar alguns pontos de gatilho. Desde o início, né? Mas no terceiro é principal. Você tem que falar para ele, olha, diante de várias pessoas, você foi o selecionado. Isso gera nele um sentimento de gratidão, gera um sentimento de vitória. E automaticamente, quando você usa vários gatilhos na cabeça daquele colaborador, ele viu o quanto foi difícil entrar na sua empresa. E automaticamente vai fazer com que ele olhe para a sua empresa com um olhar totalmente diferente. Então, no momento de uma contratação, não use palavras, nossa, estava precisando de você. Nossa, eu tenho certeza que você vai ser a pessoa para essa função. Não use essas palavras, porque a empresa ela vai se tornar refém desse colaborador. Pelo contrário, você tem que pegar e olhar para essa pessoa e falar assim, olha, diante de várias pessoas você foi o selecionado. Você tem que trazer para ela um senso de desafio, um senso de que não foi fácil ela entrar na sua empresa. E tem uma frase que eu costumo dizer, contrate devagar e demita rápido. Demita rápido. Se você perceber que aquela pessoa está te fazendo mal dentro da sua empresa, você tem que demitir. Agora, pelo contrário, quando você estiver contratando, contrate devagar. Não contrate pela sua necessidade de momento. Contrate mediante a função que está sendo pedida, mas não de imediato. E quando eu falo isso, eu quero deixar claro para você que quando você for contratar,
Não contrate por uma função que está sendo pedida naquele momento, porque isso você já deixou passar para urgente. E entenda uma coisa, não deixe as coisas acontecerem de forma urgente. Você precisa ser previsível, você precisa de previsibilidade. Por exemplo, se você sabe que dentro da sua empresa tem vários cargos, você já tem que contatar essas pessoas, fazer entrevistas semanais ou entrevistas mensais. Para quê? Para que essas pessoas já comecem a criar um vínculo dentro da empresa e automaticamente, na hora que uma pessoa for desligada, você já vai ter várias cartas na manga. Você muitas das vezes quer contratar uma pessoa e aí você sai achando qualquer uma, e essa pessoa que aparece você coloca nessa função. E muitas das vezes você olha só as habilidades dessa pessoa, e você não olha os comportamentos dessa pessoa. Então, entenda isso que eu estou falando para você. Para de olhar currículo e comece a olhar os comportamentos, porque o currículo, aquilo ali que está aí de habilidade, de competência, tudo isso é treinado, tá? Toda essa parte técnica é treinada. Agora, você tem que perceber qual é o comportamento, quais as crenças, o que está impossibilitando aquela pessoa ou quais são os potencializadores dessa pessoa para você poder treinar as competências e as habilidades dela. Entenda uma coisa, competência é treinada. Agora, caráter, não. Você pode até desenvolver um caráter naquela pessoa, mas vai te dar muito mais trabalho. E para a gente poder já ir finalizando, existem 3 etapas. A primeira é um bate-papo inicial. A segunda é a fase de teste. É quando você coloca aquele colaborador ou aquela pessoa que está entrando na empresa durante 2 horinhas, só para testar ela através de algumas atividades, para você entender comportamento e crenças que estão muitas das vezes escondidas, mas sob pressão ela aparece. E a terceira fase é a fase de contratação, onde você vai combinar valores e horários. E ali você vai falar o quanto foi difícil para essa pessoa entrar na sua empresa, com vários gatilhos que você vai utilizar na mente dela. Então é isso, espero que você tenha gostado. Já compartilhe para vários empresários aí que tá com dificuldade em contratação. Valeu, gente, tamo junto, fique com Deus e ó, compartilha e curte aqui. Valeu!